e para os nossos alunos também, né? O que impacta na vida deles. Então, a nota é parte do processo de avaliação. No entanto, o juízo que manifesta e sintetiza esse processo e tem como objetivo, o seu objetivo final, melhorar os resultados da atividade educativa. Dessa forma, a tão conhecida situação de colocar notas, a gente fala muito lançar notas, né, no sistema, não é um simples ato de cálculos estatísticos, especialmente cálculos de médias, né? E falar em estatística para nós professores não é o que temos muito costume com a área, mas tudo bem, alguns de nós sim. E dar nota deveria ser uma instância para expressar e comunicar juízos responsáveis acerca dos alcances, né, dos alunos ou alunas, né, levando em consideração as observações e medições feitos durante todo o processo de aprendizagem. E que muitas vezes, né, alguns professores consideram apenas a nota de uma prova, por exemplo, né? Durante muito tempo foi assim. Algumas instituições creio que continuam da mesma forma, mas eu creio que a gente vem conseguindo diversificar os instrumentos de avaliação, né, no nosso processo de ensino e aprendizagem e de avaliação, né? E para responder essa exigência dos professores e da direção do colégio, fala que há 3 desafios, né, dessa questão da nota, que é buscar, de acordo com as opções de valores de cada projeto educativo e ao conhecimento acumulado sobre o tema, as melhores formas de avaliar as aprendizagens. E aplicar notas que expressem o mais, né, corretamente possível os resultados das avaliações e reconhecer nas notas uma função informativa. Ou seja, eu estou informando para o meu aluno de um 0 a 10, por exemplo, o quanto que ele rendeu nesse período, né, nesse percurso de tempo que depende de bimestre, semestre, enfim. E como mais informativas que elas forem, que as notas forem, mais cumprirão a sua função autêntica de todo o processo de avaliação e melhores consequências na educação. Você poderá extrair mais dessa nota, né, que você está atribuindo, melhores consequências, né? Então, é nesse sentido. E aqui encontrei outro artigo de Lopes que fala de medição e avaliação, né? Que a gente já viu sobre essa questão da nota e avaliação, que a nota é um pedacinho da avaliação. E aí ele trata exatamente desse processo de medir até chegar na nota. E fala assim, desde o ponto de vista educativo, a medição, ela se alcança, né, se tem como um processo mediante o qual se estabelece uma quantidade de características que um aluno possui, e essas podem ser nível de eficiência do domínio cognoscitivo, que é dar sentido às informações recebidas, as habilidades, destrezas, interesses, capacidades e aptidões. Eu vejo que em muitos contextos, né, posso falar do contexto brasileiro, que nem sempre conseguimos avaliar todas essas dimensões, né? Então, algumas vezes temos que ficar só ali na parte da gramática, né, do léxico, mas enfim. Isso também deve ser levado em consideração, mas será que a gente consegue avaliar e medir tudo isso, né? A gente vai ver sobre medir quando a gente chegar no bloco da psicometria, tá bom? E aí que fala sobre nota, né? Fala que o termo nota, ou calificación em espanhol, só expressa o resultado da conversão, tanto dos processos de medição como de avaliação complexa, de um conjunto de pontuações e níveis de aspiração de alcances, né? Dos êxitos, ou também às vezes não temos muito êxito, né? De acordo com o nível que a gente traça do objetivo que a gente tem, que aí fala dos níveis de eficiência. E que através de um sistema estatístico ou a observação metodicamente registrada, se conclui um número dado ou uma simbologia que representa alguma escala estimativa proposta, né? Eu não sei se vocês notaram ao longo dos slides, tem uns desenhos de carinha feliz. Então, será que se a gente trocasse as nossas notas de 0 a 10, né, que tem na capa do slide, na primeira página do slide, se a gente trocasse as notas de 0 a 10 por carinhas felizes, será que resolveria o problema? Não, porque não importa a forma em que se materializa esses dados, a maneira que você tratou esses dados, né, todo ao longo daquele período, para você resumir na nota. A nota é só uma consequência de tudo aquilo que você avaliou,
tá bom? Essa é a minha perspectiva em relação à nota, né? Não interessa se é número, o carinha feliz ou triste, ou carinha diferente. Importa é como você chegou àquele resultado, tá? Por fim, né? Ou seja, avaliar um conjunto das atividades que servem para dar um juízo de valor, né? Fazer uma valoração ou medir algo, um objeto, uma situação ou um processo. Não se deve confundir com medir, pois a medição é o ato do processo para determinar a extensão e a quantificação de alguma coisa. Ao contrário da avaliação, que faz referência ao ato, o processo de determinar o valor de alguma coisa. Tá? Então, eu trouxe a visão de dois autores diferentes para a gente ver que é quase que como se convergem as opiniões de muitos autores a respeito da nota. Tá? Então, a pergunta, né, a título de conclusão, então, como que eu devo atribuir nota aos meus alunos? Eu te devolvo a pergunta, né? Eu que mesma fiz, mas eu vou te devolver essa pergunta. De que maneira, então, você pode ser o mais justo com o seu aluno em relação à nota? A questão é como que aquele aluno se desenvolveu ao longo de todo aquele período, do bimestre, do semestre, né, de todo aquele prazo, né, que a gente tratando de tempo, como que aquele aluno se desenvolveu? Ele conseguiu, né, ter um desempenho que eu considerei aceitável? Nossa, ele foi além das minhas expectativas. Com que base você chega a essa conclusão? Com tudo que você coleta ao longo desse período. E não precisa ser só instrumentos de avaliação, a gente fala muito em avaliação informal também, tá bom? Que é o dia a dia, na sala de aula, né? Em conversa recente com uma professora, né, tenho aulas de inglês, e a professora, ela falou que, né, ela já é uma professora que tem muitos anos de experiência, e ela falou que ela já sabe os alunos que já compreenderam o conteúdo ou não, só da convivência da sala de aula, mas o sistema pede que se tenha uma prova e para corroborar o que foi feito em sala de aula. Então é isso, nós professores, nós temos insumos todos os dias. A prova, um trabalho, ele nos auxilia com esses insumos para a gente ter se aquele aluno cumpriu o desempenho ou não. E diante disso, eu trago um tema que é bastante polêmico, que é a reprovação. Porque tem um tabu da reprovação, muitos pais não encaram a reprovação. Mas eu vejo que a reprovação, às vezes, ela é necessária se a gente vê que aquele aluno ele vai demonstrar dificuldade posteriormente, né, no futuro, porque ele não conseguiu assimilar aquilo que era esperado dele naquele nível, por exemplo. Então, a gente está só adiando o problema. Então, se for uma reprovação com base, com argumentos, e explicar que vai ser melhor para o aluno, e aí tudo bem, tá bom? Mas aí vamos retirar essa questão, eu sei que para os pais é bem difícil compreender, né? Mas eu acho que se tem argumento, se é bem embasado, eu acho que os envolvidos, eles compreendem melhor, tá bom? Então, isso era o que eu tinha para falar para vocês sobre notas. Aqui estão as referências, né, só de Córdoba e Lopes. E se quiserem, né, podem ler os artigos na íntegra. E nos vemos na nossa próxima videoaula. Hasta luego!